mais uma oportunidade que Deus está nos dando de meditarmos a palavra do Senhor e também confortarmos nossos corações. Neste momento tão confuso no mundo, a palavra de Deus não é confusa, é clara, quando o Espírito de Deus revela as nossas mentes e coloca aos nossos corações. Antes de meditarmos na palavra de Deus, momento de oração. Ó Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade que Tu nos concede, pelo Teu Santo Espírito, colocarmos a nossa mente, o nosso coração na Tua Palavra e recebermos da Tua Palavra aquilo que precisamos. Estamos aqui na terra, Senhor, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, o Teu amor sobre nós, Senhor, dando para nós a revelação da Tua Palavra, para vivermos aqui na terra, Senhor, acima dessas coisas que estão na terra, Senhor, vivendo em Ti, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, neste momento eu vou estar transmitindo um pouco do conhecimento de João sobre Jesus Cristo. João andou com Jesus, viveu com Jesus, comeu com Jesus, desfrutou aqui na terra com Jesus Cristo, mas é tão importante que não há limitação no conhecimento de Cristo. E João está agora em Apocalipse conhecendo mais a pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, como diz o apóstolo, crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aqui João está conhecendo melhor o Senhor Jesus Cristo. E João aqui tem essa visão da pessoa de Jesus Cristo, da soberania de Jesus Cristo, acima de tudo o senhorio de Cristo sobre todo o mundo, sobre todas as coisas que existem, porque foi criado por intermédio dele. E neste momento eu vou ler Apocalipse capítulo 8, de 1 a 6. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, preparavam-se para tocar. Aqui nós vemos a abertura desse sétimo selo, e quando abre o sétimo selo, nós podemos ver que houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Quem está lá? Quem estava lá? Estava lá o próprio Deus, o Cordeiro de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, os anjos, os 24 anciãos, os seres viventes, todos estavam lá para ver e ouvir a revelação do próprio Jesus Cristo. Lembrando que a revelação em Apocalipse capítulo 1 fala a revelação de Deus dada a Jesus, enviada por o anjo, dada a João e revelada aos servos. Então esta revelação significa o que vai ocorrer neste mundo, o que vai acontecer neste mundo. E cerca de meia hora houve silêncio no céu, esperando sobre esta revelação. E podemos ver que João está contemplando esta revelação, este selo aberto, sétimo selo. Podemos ver que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, então ele tem condições de abrir o selo, ele está abrindo os selos, e tem aqui esse selo aberto, o sétimo selo. E João vê, ele aqui deixa bem claro, então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio um outro anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subia à presença de Deus fumaça de incenso com as orações dos santos. Podemos ver aqui, meus irmãos,
as orações que chegaram na presença de Deus de todos os santos. Paulo deixa bem claro, santos significa separados para Deus, separados pelo Evangelho, pela graça, pelo Espírito Santo que operou nos corações. Paulo fala, deixa bem claro, santificados em Cristo Jesus, separados para o Senhor Jesus Cristo. E aqui essas orações estão na presença de Deus, e por mais que as orações, os irmãos que oraram partiram daqui, orando aqui na terra, as orações se encontram ainda na presença de Deus, e Deus vai responder essas orações ainda que não foram respondidas, mas no tempo de Deus serão respondidas. E podemos ver aqui que o anjo pegou esse incensário com incenso e pegou realmente, colocou as orações sobre o altar de ouro, e a fumaça subiu do incenso, orações na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus, aroma suave a Deus, esse incenso, esse cheiro para Deus junto com as orações dos santos. Apocalipse fala que tem até harpas, músicas, junto com as orações diante de Deus. Deus tem prazer de ouvir as orações, Deus tem prazer de colocar o seu próprio coração em necessidade do seu povo aqui na terra. Deus tem prazer também de estar cuidando do teu povo, do povo dele. E aqui houve aqui da parte de Deus esse receber as orações dos santos. Mas aí o anjo continua, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam para tocar. Da parte do povo de Deus para Deus, orações com incensos, fumaça, com incenso, aroma a Deus. Da parte de Deus para o povo que não tem temor a Ele, fogo do altar, significa ira de Deus, e atirou sobre a terra. E houve, podemos ver aqui, houve o que? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amigos, irmãos, Apocalipse é a revelação de Deus para a humanidade, para o povo que tem o temor a Ele. Este mundo não vai melhorar. As pessoas estão contando com essa Covid que vai passar, vai surgir outras, mais outras e mais outras. A nossa esperança está onde? Em acabar com a Covid, em terminar tudo? Não, a nossa esperança está em Jesus, mas na misericórdia dele a favor de nós que estamos aqui na terra. Ele pode pôr a mão dele tão santa e poderosa e repreender todos os males aqui da terra. Mas o coração do homem está onde? Naquilo que ele tem, nas propriedades que ele tem, no conhecimento que ele tem, na própria medicina do próprio homem para o homem, ou o coração dele está em Deus, que é o Senhor, soberano Senhor de todas as coisas nos céus e da terra. A tua vida, ela está esperando em quem? A tua alma está esperando em quem? Nos homens da terra, nas pessoas da terra, nos meios da terra, tentando trazer alguma coisa para a humanidade. Deus é o Senhor, Deus é aquele que tudo pode na vida de uma pessoa quando ele ora, quando ele busca Deus. Primeira coisa, ele tem a paz de Deus no coração e na sua mente, que excede todo o entendimento. Ele tem a paz de Deus. E João está vendo aqui o que Deus tem dele para a terra. Lembrando, Jesus que nos livra da ira vindoura.
lembrando que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, sabendo que Deus provou o próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer não é simplesmente morrer. Perecer significa eternamente estar longe de Deus. Jesus que nos livra dessa ira vindoura. É Jesus que é o nosso único e Senhor Salvador, da parte de Deus, que desceu do céu. E Ele agora revela a João o que vai acontecer nessa terra. Temos agora a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e toda a erva. Vindo de Deus. O ser humano, ele é muito orgulhoso. Ele não quer se curvar diante do seu Senhor, Criador e Senhor. Ele acha que ele pode tudo resolver e fazer. Deus permite e manda certas coisas, como nós vemos aqui, para chamar a atenção do ser humano para Ele. Ele é o Senhor. Esta vida que está aqui veio de Deus. O ser humano veio de Deus. Ele é o Senhor, Criador e Senhor de cada um de nós. Ele que criou os céus e a terra, Ele é o Senhor. Mas o ser humano não está olhando para o Criador e Senhor, mas está olhando para a criação e querendo juntar as coisas para Ele. Para quanto tempo? Para quanto tempo? Para quanto tempo? E podemos ver aqui que a primeira trombeta, a terra é ferida. Ferida com quê? Com fogo, com sangue. Quantos sangues inocentes são derramados sobre a terra? Sangues no Velho Testamento e no Novo. Quantos sangues são derramados sobre essa terra? Quantos sangues realmente foram jogados sobre a terra por desprezo do ser humano pela própria vida do outro? Quero colocar aqui, o segundo anjo tocou a trombeta e uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Essa mensagem não é ilusória, não é simbolismo, é real. Vai acontecer neste mundo. Noé avisou o povo, pregou, anunciou que viria da parte de Deus um julgamento. Deus vai julgar este mundo, vai julgar este mundo. Temos aqui então o mar é ferido. A terceira trombeta, as fontes das águas são feridas. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes, uma grande estrela ardendo com tocha, e o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou absinto. Os muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. Os homens não podiam beber, porque as águas se tornaram amargas. Temos da parte de Deus, dada a João, esta revelação, onde este mundo será chacoalhado por Deus. Não vai pensar que passou a Covid, o mundo está em paz. Passou a Covid, acabou. Sempre há esperança do homem assim de melhoras, mas só Deus é que pode dar. Só Deus é que pode dar. Agora, o que Deus quer realmente com tudo isso, como Paulo, Pedro, outros apóstolos também falaram, é que o homem se volte para Deus. É que o homem, a vida do próprio homem não está nas mãos do próprio homem. O futuro, a eternidade pertence a Deus. E é isso que Deus quer que os homens tenham no seu coração.
é que Ele é o Criador, sendo o Criador, Ele é o Senhor, soberano o Senhor. Deus não precisa dar explicação para ninguém, aquilo que Ele faz ou vai fazer ou deixa de fazer, Ele é o Senhor. Esta vida que está aqui veio de Deus, pertence a Deus, a tua vida pertence a Deus, foi Ele que criou, Ele é o Senhor. Mas para quem nós estamos olhando? Aonde que está a nossa esperança? Está a nossa esperança nos laboratórios, nos meios políticos, nos meios daquilo que o homem está fazendo, deixando de olhar para o Senhor que tudo pode, o Senhor que é cheio de misericórdia, de amor, que tem o coração a nosso favor, que quer viver na comunhão conosco. A maior prova que Deus mostra que Ele quer ter comunhão conosco, pelo fato de ter Cristo descido do céu, se fez homem, deu a própria vida por nós, para abrir e purificar o meio de comunicação de Deus com o homem. Agora os homens não querem. Os homens acham que que morreu, acabou. Morreu, não acabou, não. Os homens tentam arrumar um anestésico para a sua própria consciência, pelo pecado do como estão vivendo. Mas não é real, não é verdade. Um dia o homem vai encontrar com Deus. Encontrar com Deus no amor de Deus, na graça de Deus, ou encontrar com o trono onde está sentado aquele que tem autoridade de julgar. Jesus que nos livra da ira vindoura. E se não tem Jesus, quem vai nos livrar da ira vindoura? A Bíblia deixa bem claro que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. É a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Não importa quantos creem, eu creio na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. E podemos ver aqui, o anjo agora abre esse selo, a trombeta, quarta trombeta, os céus são feridos. Os homens pensam que ele é feliz porque está na terra, tem as coisas da terra, e olha para o céu porque tem as coisas do céu, que vem de lá o sol, com as suas, com aquilo que pode dar a luz da terra, tudo, mas não olha para Deus. Não olha para Deus. E quanto mais Deus aumenta a sua manifestação de poder sobre o homem, tem aqueles que se curvam, mas tem aqueles que endurecem mais o coração de Deus ainda, e se fica mais teimoso ainda, achando que ele está certo e Deus está errado. Aí Deus continua, sempre foi assim, Deus continua. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, assim o dia como a noite. Então vi e ouvi uma águia voando por meio do céu, dizendo em grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa do restante das vozes da trombeta dos três anjos que ainda lhe tocar. Esse anjo, ele clama: ai daqueles que habitam na terra. Esse ai significa um pesar. Por que existe este ai? Por causa da dureza do coração do homem. Quando o Senhor Jesus estava no monte olhando para Jerusalém, ele clamou: ah, Jerusalém, se te conhecesse o dom de Deus, o que tem preparado para vocês. E os homens querendo andar na sua própria teimosia, e não se curva diante de Deus. E Deus continua. Podemos ver aqui a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caindo do céu sobre a terra, e foi dada a chave do poço do abismo. Todas as legiões que são contra Deus agora vai agir na terra. Ainda temos o que está controlando, o que está
impedindo toda a ação das trevas na terra. É o Espírito de Deus agindo na igreja, trabalhando, impedindo esta ação. Mas haverá um dia que o Espírito Santo vai se retirar, vai levar a sua igreja, e o povo serão entregue por aquilo que eles mesmos desejam. O próprio ser humano sem Deus governando o próprio ser humano sem o próprio Deus. As mentiras, as ilusões, fascinações, riquezas desse mundo. E ainda a Bíblia fala que aquele que vai se levantar, que é contra o próprio Cristo. E podemos ver aqui tribulações. Haverá nessa trombeta, quinta trombeta, haverá, tudo indica aqui que muita morte, e a Bíblia fala que neste período haverá 5 meses terríveis, que a própria morte vai fugir do ser humano, e o ser humano vai querer morrer, não tem como, porque não existe, a morte não vai estar agindo 5 meses. Pensa nessa situação. Por que é revelado ao ser humano o que vai acontecer? Porque pela misericórdia de Deus, Deus não quer que ninguém pereça, mas que chegue o arrependimento e tenha vida eterna em Cristo Jesus. Deus é tão misericordioso que Ele permite essas coisas, e dá tempo do homem se arrepender. Deus não é aquele que já acaba com tudo de uma vez e pronto, não, Ele vai dando tempo para que o homem se arrependa dos seus pecados. O que é pecado? É que ele é viver sem depender do seu próprio Criador e Senhor. Isso é pecado, porque nós fomos criados para vivermos em comunhão com Deus, e quando nós não queremos viver assim, nós estamos, o que é contra os princípios de Deus, porque para que nós fomos criados? Vivermos em comunhão com Ele, com Deus. E podemos ver aqui, o homem vai querer morrer, não consegue, provações e provações. Mas o que acontece com o homem? O que acontece com o homem? Será que as provações, as coisas que virão sobre o mar, sobre a terra, sobre o céu, será que haverá pessoas ainda, todas vão se converter? Não. Temos agora o sexto anjo. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados sobre o grande rio Eufrates. Podemos ver aqui, nesta sequência, milhões de pessoas mortas por causa da guerra, homens ferindo o próprio homens, os próprios homens desprezando a sua própria espécie, seu próprio ser, amor, egoísmo que mais tem. Mas o homem ama o quê? Ama aquilo que lhe dá poder. No certo sentido, tem muito a ver com aquilo que Satanás deixou bem claro lá no Jardim do Éden. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus, o homem quer ser Deus, governar sua própria vida pelos seus próprios conhecimentos. E muitas vezes nós recebemos conhecimento de homens que não tiveram temor de Deus no coração e nos passaram o ensino de uma sociedade sem Deus, do qual o homem pode ser feliz. Que engano, que mentira. Só Deus pode nos dar, só Ele. Quero colocar ainda um pouquinho aqui, quando ouvem então essa sexta trombeta, muitas pessoas, milhões de pessoas falam que serão mortas, não é isso? Pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, por tudo aquilo que saía, e eu creio que deve ser coisas de tanques de guerras,
enxofre e fogo, fumaça, por aquilo que a Bíblia diz, eu creio nisso, mas o que me chama a atenção, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, nem ainda se arrependeram. O homem continua teimando que ele está certo e que Deus está errado. Quando o homem não quer viver na dependência de Deus, porque ele está pensando, eu tenho as minhas razões, convicções, e Deus está errado. Mas aquele que nos criou, que nos fez para a finalidade de vivermos em comunhão com Ele, significa o que nos alimenta, que nos dá felicidade, só tem uma fonte, Deus, só Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e fomos criados para isso. E aí Deus permite que essas coisas venham da parte dos anjos, da parte do céu sobre o homem. Quando vem da terra para a terra, o homem procura a criar barreiras para que isso não atinja o ser humano. Mas quando vem do céu, que barreira que ele pode criar? Significa, o homem vai olhar para o céu e vai ver as coisas vindo lá do céu. Ele vai ter que pensar, quem está mandando isto? Por que está vindo isto? Agora nós, como servo de Deus, nós não podemos ficar calados e achar que o mundo vai melhorar, que tudo está certo. Não. Como servo de Deus, nós temos que anunciar que Deus vai julgar este mundo. Como Pedro falou, parece demorado, mas é que Deus não retarda a sua promessa, não retarda, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Agora eu pergunto para você, esse mundo pode acabar para você hoje, você pode partir hoje daqui, para onde você vai? Se você pensa que quem morreu acabou, é engano, enganaram você, porque Deus fala que não. O homem existe em dois lugares, para que ele viva a eternidade, conforme Deus diz. Quem tem Jesus Cristo como Senhor Salvador vai vir na glória como Ele. Aqueles que não creem em Cristo, a Bíblia fala em Apocalipse, está lá, não sou eu que está falando isso, não sou eu que estou condenando a humanidade, porque eu sou humano também, mas o próprio Deus fala que o final será lago do fogo e enxofre. Para onde você está indo? Pare de pensar naquilo que você tem, de coisas materiais deste mundo. Pensa na tua alma, no teu ser. O preço que lhe custou diante de Deus a tua salvação. O próprio Filho de Deus, que naquela cruz, dando a sua própria vida, a Bíblia fala em holocausto, sacrifício, inteiramente para Deus. Ali Jesus estava oferecendo para Deus o único meio do homem ser salvo do juízo final, do julgamento final. Não seja louco de desprezar essa tão grande salvação. Essas coisas que virão sobre a terra, vai passar, virá outras, e outras, e outras, e outras, sempre foi assim na sequência. Mas a eternidade longe de Deus não vai passar, não tem como sair de lá, não tem como dar um jeitinho. Pensa bem, a tua alma está indo para onde? Para com Deus, através de Jesus Cristo como Senhor Salvador, ou para o julgamento final através da sua própria vida com os pecados? Para onde você está indo? Talvez seja a última mensagem que você ouve nesse dia ou nesta noite, não sei onde que você se encontra aqui na terra. Pode ser a última esperança da tua vida hoje. Talvez amanhã pode ser muito tarde. Não despreze
o Espírito Santo que está falando ao teu coração. Hoje é o dia da salvação. Salvação não do sistema econômico, não do sistema do qual nós vivemos, mas salvação do juízo de Deus, do julgamento de Deus, porque Jesus Cristo naquela cruz tomou todo o julgamento, todo o juízo de Deus sobre ele, aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Quando João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi naquela cruz colocados os nossos pecados, os meus pecados. E como nós colocamos os nossos pecados naquela cruz? Pela fé, porque Deus falou que se cremos que Cristo é o Senhor Salvador, seremos salvos. Salvos do quê? Do juízo final. Do juízo final. Pessoas estão querendo ser salvas do quê? Das coisas da terra. Mas pensa, diante de Deus, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Inverte: se Deus será contra, quem será a favor? Não tem um outro, não existe um outro. Ele é o Senhor. Agora, o que Deus quer realmente de cada um de nós, do povo aqui da terra, conforme diz, e Deus fala ainda nem se arrependeram. Será que após você estar passando por diversas coisas aqui na terra, ouvindo a palavra de Deus, ainda há anjos falando, eles não se arrependeram ainda? Tanta perturbação aqui na terra, tantas coisas acontecendo, desastres, doenças, e Deus falando, e ainda houve, nem ainda se arrependeram, nem assim ainda se arrepende, continua ainda. Qual é o estado da tua alma? Foi lavado no sangue do Cordeiro pela fé em Cristo? Ou continua ainda do jeito do qual nasceu no pecado para o juízo final? Para onde você está indo? Hoje é o dia da tua salvação. Vamos orar neste momento. Vou estar orando, ó Deus e Pai, em nome de Jesus, que as almas que estão ouvindo mensagens na terra, nos meios de comunicações, através, Senhor, de folhetos, através de missões, de rádio, através da internet, não importa qual aplicativo, mas, Senhor, que a Tua palavra chegue aos corações e que haja, Senhor, conversão, Senhor, mudança de mente, de atitude, mudança, Senhor, do próprio coração, a respeito da Tua palavra, a respeito de Ti, Senhor. Ó Deus e Pai, que haja salvação. Guarda o Teu povo. Tu sabes o estado, Senhor, do qual o Brasil se encontra, o mundo, Senhor, se encontra. Não é novidade aos Teus olhos, porque Tu és um Deus que conhece todas as coisas. Por isso, Senhor, que Tu deu a João esta revelação, Senhor, das coisas que devem acontecer. E tem dado a nós também, Senhor, noções daquilo que pode acontecer e vão acontecer, Senhor, neste mundo, Senhor. Nos conduz pelo Teu Espírito. E eu peço, ó Pai, que hoje haja conversão, salvação, e que a Tua misericórdia, ó Deus e Pai, a Tua graça alcance os corações, Pai, em nome de Jesus, porque em nome de Jesus, porque Cristo naquela cruz deu a vida por nós, porque Cristo morreu por nós naquela cruz, foi sepultado, ressuscitou ao Senhor, o Senhor subiu ao céu e apresentou o sacrifício diante de Ti ao nosso favor. Então, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja, as missões, os povos, misericórdia, ó Pai. Guarda Teu povo, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Amém.